Por isso, mas Ok, continua, mano, continua. não, mas é isso, não é usar só os atletas como fonte de rendimento, ou seja, olhar para eles como uma fonte de rendimento para o país e visibilidade para o país, que nós sabemos que somos um país com muito talento, mas acima de tudo dar voz também para que quem está lá em cima a comandar as tropas perceba quais as nossas necessidades. Claro, Eu claro, acho que, porque eu acho que era um bom caminho. é isso, porque passa um bocado por essa, não é a minha ideia, porque obviamente que só uma pessoa não faz, não move mundos, mas obviamente tem que haver sempre um primeiro, ou alguém que se chegue um bocadinho à frente e que se exponha. No meu caso, eu não tenho qualquer problema, porque mesmo pronto, tendo um cargo diferente, mais público, não é isso, aliás, mudando um bocadinho a ideologia e a maneira de raciocínio. Pronto, sabes que hoje em dia os juízes, seja em qualquer disciplina, têm sempre um lado sensível, porque acabam por ser Uhum, muito mais expostos à crítica, uhum, mas também acho que por estarmos tão expostos à crítica, absorvemos mesmo essas críticas, ou seja, conseguimos absorver o que é que são os problemas, seja na minha disciplina, seja também vamos ver noutras, não sei como é que é tanto no teu caso nos trampolins, mas ou mesmo noutras modalidades como a artística, enfim, na ginástica em geral, porque não conheço assim tantos juízes de outras disciplinas, mas se calhar talvez nos trampolins, mas uhum. acabamos por sofrer mesmo essas críticas de tudo o que envolve a modalidade, mas não sei porquê, se calhar porque estamos na linha da frente, somos nós que damos asa a muita coisa, mas também é assim, esquecem-se que é um fator humano. Antes disso, as pessoas gostam. Quando entramos naquele ginásio, ou no pavilhão, onde for, ah, temos que desconectar um bocadinho e desligar, seja de ligações que tenhamos emocionais, ou mesmo relações que tenhamos com outros clubes, e somos uma personagem, ou salvo seja, ah, neste caso como juiz. Pá, e acho que o pessoal não tem ainda um bocado essa noção que temos essa voz, estamos na linha da frente, mas ao mesmo tempo também somos um bocadinho, temos algumas restrições, porque não nos podemos expor tanto como gostaríamos, mesmo por isso, estás a ver? Porque vai-nos limitar muitas coisas, muitas oportunidades no futuro. E no meu caso, agora, estando um bocadinho abstraído e não presente tanto em território nacional em Portugal, acho que também não vou entrar muito pelos assuntos de juízes, porque também acho que não é justo, e mesmo para me salvaguardar, mas não há que ter medo de enfrentar essas coisas. Já o fiz, um, por mostrar, em certa parte, a minha opinião com o episódio no passado, mas tal como foi expressado fora de contexto, hum, e isso afeta sempre, obviamente, oportunidades futuras. Mas estamos cá como aficionados da ginástica, como apaixonados da ginástica, e estamos a falar sobre assuntos gerais, e a expor-nos porque gostamos daquilo que fazemos e gostamos da nossa disciplina. Caso contrário, não faz sentido não expressarmos a nossa liberdade de expressão, ou assim sendo, ah, como uma ferramenta de ajudar a crescer aquele cargo onde passamos tanto tempo e tão envolvidos como nós. Então, acho que é mesmo essa a lógica. Não, e já que, pronto, já que vamos começar por aí, pelas questões mais técnicas, se é assim que posso chamar, a questão dos vícios, para mim, mais do que tudo, é uma questão cultural. Eu tenho debatido algumas vezes e mesmo em conversas com amigos meus, treinadores, e não só, também tenho muitos amigos juízes, felizmente, que me vão ajudando em algumas lacunas que eu possa ter. Ahm, e é bom nós colocarmos-nos na pele de quem está daquele lado. E sim, eu concordo contigo quando dizes que os juízes são as primeiras pessoas a levar com as frustrações, quer em prova, quer fora da prova, ok? Porque às vezes a gente tem noção, ou pensamos que é só no recinto de prova que as frustrações são libertadas ao mais alto nível, mas não, porque depois existe todo o mundo fora daquele contexto de competição, e é importante que nós tenhamos a consciência de que isto é cultural, não? E é cultural no nosso país, infelizmente, é uma coisa por demais, e começa-me a chatear um bocadinho porque vem já desde o. Eu não queria ter que o fazer, mas vou fazer, desculpa, vou ter que o fazer, que é a Não, questão do futebol. Tudo começa no futebol.
que é as más condutas e a forma como as pessoas se transformam quando entram num recinto desportivo ou como levam sequer o modo de competição. Eu acho que a competição deve ser, acima de tudo, gerida e levada por um bom caminho por quem realmente está lá dentro. Quem está de fora, que são pais, avós, familiares, sei lá, o que quiserem, amigos, eu acho que eles devem ver a competição dos seus entes queridos de uma forma saudável, de uma forma de ver a competição como um futuro, como um meio para atingirem coisas mais bonitas na vida deles. E não libertar as frustrações do dia a dia, ou de uma semana que correu mal, ou de um mês que não está tão bom, ou do ordenado que não é fixe, que é o que as pessoas vão fazer para o futebol. Eu recentemente voltei aos estádios de futebol, também para perceber se o meu repúdio pela modalidade, porque eu confesso, eu já joguei futebol, já joguei futsal, mais concretamente, numa parte em que deixei a ginástica. O que foi bastante interessante para mim foi um período da minha vida que me fez entender os valores de trabalhar em equipa. E eu acho que os desportos coletivos têm esse poder sobre modalidades individuais. Para quem não teve essa oportunidade, eu aconselho vivamente que tenham. Pratiquem, não necessariamente futebol, mas outro desporto que tenha o convívio de mais agentes, para perceberem o quão importante é o outro na nossa carreira, na nossa vida, na nossa forma de estar. Mas depois, com o passar do tempo e depois de ter regressado à ginástica e de me ter focado muito neste nosso mundo, eu ganhei um repúdio um bocadinho grande ao mundo do futebol, precisamente por questões humanas, que é a forma como as pessoas estão no estádio de futebol, que deveria ser um momento feliz, um momento de festa, que é como toda a gente descreve aquele momento. Nós vamos para um estádio, o que é que a gente leva? Eu quando fui ver a bola, eu vi uma coisa incrível, que estava uma família, os pais e os filhos pequeninos, e estavam à espera de quem? Dos avós, para ir ver a bola. Quando os avós chegam, é uma festa, foi uma coisa aquilo foi bonito de ver, aquilo sensibilizava qualquer um que tivesse a olhar de facto para aquele momento. E para mim, sim, é a festa do desporto. Vamos comemorar o desporto, mas não. Quando as pessoas entram no recinto, é uma coisa, tudo muda. Tudo muda, é uma questão de segundos, tudo faz um clique e as pessoas já não estão a pensar na equipa de futebol, nos seres humanos que estão ali, já estão a pensar no árbitro que está a julgar, nos presidentes que têm montes de dinheiro e podem manipular a verdade desportiva, e a uma escala muito menor, que é a nossa ginástica, e eu já assisti a uns episódios infelizes no que toca a tratamento de pais para com juízes, de pais para com treinadores, de pais com os próprios filhos e com filhos dos colegas, quer dizer, porque isto depois agora é uma bola de neve, que não se justifica, meu. Não se justifica. E ainda bem que tocámos neste assunto, fica já aqui sanado, porque eu tenho 26 anos, para quem não me conhece, tenho 26 anos, estou na ginástica há alguns aninhos, não vou dizer muitos porque eu ainda sou um jovem. Não podemos falar muito nisso assim, porque sim, mas sim, é isso. Ainda temos muita Não, coisa para vir. mas temos de certeza já experiência e vivências como esta que eu estou aqui a relatar, que eu acho que serve de exemplo para quem vem ver o nosso desporto, para quem quer ingressar no nosso desporto, e tenho a certeza que este projeto que tu estás a criar vai chegar a muita gente, eu acredito mesmo que sim, e se possível ajudar as pessoas a mudar um bocadinho o chip no que toca a ver desporto, eu nem digo a ginástica, mas ver desporto, porque isso muda sem dúvida a nossa cultura, muda sem dúvida aquilo que mais para a frente nós podemos alcançar, quer como desporto amador, para torná-lo profissional, porque isto tudo conta, isto Exato. tudo. Ok? E as pessoas não têm bem a noção disso. Portanto, aquilo que eu quero passar desde já é, malta, sejam felizes, meu, no recinto desportivo. Não pensem só no vosso filho ou só no vosso umbigo. Há toda ali uma vivência, há ali muitas crianças, muitos jovens, que uns querem ser melhores, outros apenas se divertem, e é nisso que nós temos que focar. É na educação, é no futuro delas, só isso. Claro, porque é tal coisa, não falaste bem, porque é mesmo isso. Eu também partilho do mesmo percurso para trás da ginástica, e até mesmo em ali um período onde eu também fiz uma pausa, por motivos também da vida e profissionais, acabei por também voltar um bocadinho ao futebol só por uma questão de lazer. Ah, mas já como adulto, se podemos assim falar, mas é tal coisa, nós, enquanto sociedade, queremos sempre promover que as crianças pratiquem desporto,
O que é bom, é isso, tentamos manter um ambiente saudável, ou desde começar cedo, também para promover hábitos saudáveis ah, no futuro. E depois acabamos por quebrar nesta mesma questão, que é, qual é o sentido de querer levar as crianças para um ambiente desportivo saudável ou de vida saudável e acabamos por proporcionar um ambiente completamente oposto que de saudável não tem nada. E Sim, isto é aplicável em todos os desportos, como estamos a falar. Falamos do futebol porque realmente tem vindo a ser, nos últimos tempos e constantemente ao longo dos anos, uma decadência brutal no que toca a este tipo de assuntos, porque realmente é uma coisa muito grave. Porque, depois voltamos também a fazer uma ponte, porque as crianças hoje em dia têm um acesso brutalíssimo a tudo o que é rede social, à exatamente. internet, conseguem ver de tudo e tudo o que está a acontecer, mesmo que não percebem, mesmo não percebam, conseguem ver, um, ou visualmente, se podemos assim dizer, os episódios que estão a ocorrer, seja atos de violência, sejam insultos, elas absorvem tudo. Se queremos que absorvam as coisas boas, não podemos tentar facilitar nas coisas más. E é uma coisa que se vai refletir ao longo, seja os casos do bullying na escola, bullying no desporto, Sim, sim. hum, é tal coisa. É como falaste, é um aspecto, é uma causa cultural que aqui se calhar, por exemplo, na Irlanda também é uma coisa que também não é tão não está tão agreste como está outra na nossa, se calhar, na nossa cultura portuguesa, mas é uma coisa que eles têm uma personalidade diferente, lidam de maneira diferente também um bocadinho com esse fator que têm outros métodos, têm outras, mas que nós enquanto treinadores também queremos passar isso, que é não dar aso nem que seja 1% de chance e de hipótese que isso aconteça, porque sabemos que se damos a pontinha do dedo, o braço cresce muito rápido e com crianças de 5 6 anos, 7 e por aí fora, não podemos deixar que isso seja uma hipótese sequer. E vai-se refletir muito depois da educação, porque depois vem uma fase a seguir a essa que falamos em pré-adolescência, falamos de adolescência e quando se desenvolve personalidades nessas alturas, já com maus hábitos, por exemplo, Oh, aqui os miúdos são uma coisa completamente. Eu nunca tinha presenciado tal personalidade nestas idades e é muito complicado de ver para quem está de fora ou para quem tem uma cultura diferente, mais educada, se é que podemos assim, ou com outros valores com outros ah, que valores. nos, que nos foram proporcionados e bem pelas nossas famílias. Obviamente não podemos falar de uma generalidade, porque, ou infelizmente nem todos tiveram essa educação, mas realmente é uma coisa que no desporto temos que começar a combater isso ainda mais e não só querer angariar visibilidade de forma a promover muita coisa e deixar ou passar paninhos quentes nestes assuntos, porque realmente é uma coisa muito grave. Claro que sim. E nós, como jovens treinadores, não é? Eu acho que nós temos temos que ter um papel muito ativo logo desde que começamos a nossa carreira. E tu tocaste aí também noutro tema muito, muito sensível, que é a questão do bullying, que, que agora é um dos temas mais popularizados, se é que assim podemos Exato, dizer, mas de facto acontece. Porque nós sabemos que, ok, nós quando vemos alta competição e o nosso instinto, nós que já estamos neste mundo, o nosso instinto é olhar para a alta competição e vemos logo os miúdos com uma dietazinha porreira, com uns hábitos saudáveis, mas a maior parte, e isto a verdade é mesmo assim, a maior parte dos miúdos que nos chegam aos nossos clubes, os pais estão nem aí, se o miúdo come bem, se o miúdo dorme bem, se o miúdo tem boas notas, e eu contra mim falo, porque eu na minha infância também não tive uma educação que valorizasse muito esse sentido. A minha mãe trabalhava muitas horas e só estava comigo pouquíssimos momentos antes de eu ir dormir e, portanto, tudo o que eu dizia ela acreditava. E é importante eu partilhar isto aqui porque eu sinto que há muito julgamento sobre essas crianças que têm os pais mais ausentes e que não têm forma de ter o acompanhamento que se calhar outras crianças têm, isso mais à frente vai se refletir, porque se a cabeça depois não ajudar ou não se juntarem às melhores companhias, porque isto é outro tema fundamental, é como nós crescemos e nos juntamos a pessoas que nos vão levar a bom porto. É certo que nem todas serão, mas se tivermos alguns valores familiares, e eu
Isso felizmente tive, apesar de todos os problemas que passei, mas pegando no que estava a dizer, espera aí, deixa-me só regressar aqui, ok, desculpa. É essa questão, que é, nós sabemos que a maior parte das famílias ou dos miúdos que nos chegam aos nossos clubes, eu posso falar por mim, porque eu comecei num clube de bairro, e foi onde iniciei a minha carreira como treinador, ou seja, deixei a minha carreira como atleta e passei a ser treinador mesmo no próprio clube onde nasci. E, portanto, os pais não tinham noção do que era uma alimentação saudável, a maior parte dos miúdos estavam sobrepeso, e via-se pequenos episódios no treino de algum gozo. E aqui nós podemos dizer, as crianças não têm maldade, mas espera aí, não têm como? Tem sim, pá. Nós todos fomos crianças, nós sabemos exatamente o que é que elas estão a dizer, o que é que elas querem fazer, e isso tudo começa em casa, na forma como se educam as crianças. Eu não estou aqui a dizer que nunca o fiz. Claro. Já. Foi o que eu fiz. Seríamos Mas também, hipócritas se fizéssemos. claro, e também sei que fizeram muito comigo, porque eu quando comecei na ginástica, e durante muito tempo eu também era um atleta acima do peso. Aliás, eu passei recentemente por um processo de grande transformação, eu já fui obeso, embora não pareça, né? Mas eu já fui obeso. Porquê? Por uma questão, e não vou aprofundar muito esta questão, mas basicamente é por uma questão de maus hábitos alimentares ao longo de uma infância e adolescência. Claro. De má consciencialização como foi passada em casa. Não vale a pena a gente esconder isto. Não, sim, sim. Eu adoro a minha mãe de igual maneira, aos meus familiares, não é isso. Eu acho que isto é, mais uma vez, cultural. Exato. Porque a gente ouve muitas vezes a dizer, quando a gente vai para a casa dos avós, a gente estraga-se todos. É verdade, mas são os melhores momentos que nós podemos guardar da vida. Mas há que consciencializar é depois todo o mundo fora disso. Devemos saber ter esses momentos, mas fora da casinha do avô, da avó, temos que nos saber comportar e educar os nossos filhos a ter hábitos saudáveis, porque o futuro é aí, a saúde começa quando nós somos pequenos. Porque se revela muito mais tarde a nossa estabilidade mental, quer no desporto, quer na nossa vida estudantil e profissional. E isto é muito importante passar. Nada se justifica gozar com alguém mais gordinho, mais magro também, porque depois há essa questão, a anorexia é outro problema gravíssimo, isto não é só porque Exato. é os obesos, não. A Claro, claro. anorexia na ginástica tem mais preponderância do que propriamente os obesos. Claro. E nós sabemos bem que em ginástica, por exemplo, a ginástica rítmica é um problema, e eu estou totalmente à vontade porque gosto de qualquer disciplina, Sim, sim, não sim, tenho, sim. e conheço muitas pessoas da rítmica, e portanto é um problema muito grave. Que os pais devem saber se comportar logo desde o início, e principalmente os treinadores, que alguns treinadores também acham que sabem tudo e mais alguma coisa, e não. Nós temos que saber nos colocar no nosso lugar. Qual é a nossa função? Nós estudamos o quê? Nós fizemos o quê? Nossa função é ser treinadores, estudamos técnicas, estudamos os elementos, estudamos a nossa parte técnica em si, ou somos nutricionistas, psicólogos, o que é que nós somos? Eu sei que durante a nossa carreira nós vamos ser um bocadinho disso tudo, mas não devemos ser tudo. Claro. Faço, Exato. passo aqui o pleonasmo, eu acho que nós devemos ter consciência disso. Nós somos um bocadinho de tudo, mas devemos aconselhar de facto para que as pessoas procurem profissionais, mais aptos a isso do que nós. E eu não tenho vergonha disso. Aquilo que eu sinto é que cada vez mais com a nova era e o acesso à informação que nós todos temos, se eu agora quiser pesquisar aqui dietas, calorias, como fazer, eu vou fazê-lo. Fácil, vou ao Claro. Google. E eu acho que os treinadores de hoje em dia têm muito essa mania, pá. Está tudo na Acham que sabem, internet. acham que sabem, mas não sabem. E pá, e faz-me alguma confusão às vezes estar a discutir esses temas e começam logo aqui a perder o sangue. Eu gosto que as pessoas sejam honestas e se saibam colocar no lugar delas e não querer ter papéis que não têm. Porque nós mudamos a vida das pessoas, meu. Mais uma É isso. vez. É isso. Pá, e tens toda a razão, porque são assuntos porque, tal como falaste, é um bocadinho pegar um bocado naquele certo de quando vamos à casa dos avós, somos um bocadinho estragados. Eu acho que aí já começa tem que começar a famosa frase do uma vez não são vezes, porque é assim, temos que valorizar esses momentos, sim, verdade, mas temos que trabalhar depois também no background e fazer com que os miúdos também não se estraguem mesmo nesse sentido. Estamos a falar de, mais uma vez, não somos os experts do mundo nem de tudo,
de mas todo. também, não somos os mais ignorantes e faço aqui um realce grande, porque ignorante não é uma palavra com conotação negativa. Eu, para mim, Exatamente. eu considero ignorante em muitos assuntos. Isto para mim Claro que sim. significa que eu não estou a par dos assuntos, não tenho cultura, não tenho conhecimento suficiente para formar uma opinião, aí abstenho ou procuro. E sou ignorante em muitos assuntos e também pelo mesmo motivo que tu referiste, não temos que saber tudo, não temos que ser tudo e obviamente formamos e vamos aprendendo ao longo da vida de forma a sermos uns pessoas e treinadores mais completos, porque como tu Claro, também referiste bem, nós mudamos vidas, esperemos que para bem, muitas das vezes, porque é esse o nosso objetivo, mas que no que toca, por exemplo, à alimentação é um assunto que se não estivermos a par, a nossa função é realmente deixar isso para quem sabe, porque há excelentes profissionais neste mundo que têm essa mesma profissão e esse mesmo objetivo, ajudar. E quando falamos em crianças, já estamos a falar em crianças porque são a base de tudo o que vem é para a frente e eles têm que começar cedo para criar bons hábitos, criar hábitos saudáveis. Depois, quando começarem uma fase mais adolescente, adulta, poderem ter rentabilizar a sua performance, seja na vida, seja num ambiente competitivo. E falamos em obesidade, falamos em anorexia, é de extremos, verdade, mas são duas realidades. Eu não vou partilhar nomes, mas ainda bem recente, um, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista de quem está a ver, pude presenciar uma situação assim parecida, em que uma criança, na minha disciplina, passou por um mau bocado, em que, se calhar, por ver referências, por exemplo, na acrobática, um bocadinho a par na artística e na artística não tanto, mas se calhar na rítmica, por essa elegância corporal que as ginastas apresentam, obviamente os mais novos depois acabam por tentar replicar o que vem, porque acham que, por falta de conhecimento, porque são muito novos, sim, não, não claro, claro. têm, não têm como formar e ter conhecimento suficiente para pensar que aquilo, se calhar, muitas vezes não é, ou não é saudável, ou é a estrutura corporal da pessoa, natural, não é uma coisa que foi induzida. Não há E, corpos iguais. exato, e esta miúda, porque é mais comum, se calhar, ser conhecida no género feminino do que propriamente nos rapazes, pronto, mas é a realidade. Foi por uma prova que longa, uma semana, também é conhecida a prova, e pá, estávamos na zona de refeição, a partilhar vários bons momentos e demos pela falta dela, e nós como treinadores, pá, olha, vai lá ver onde é que está X, vê lá se está tudo bem, achámos estranho, porque estar aí constantemente à, à casa de banho, pá, pode ser sinónimo de nervosismo, mas também é necessário um acompanhamento também, porque são diferentes níveis de stress e nervosismo para lidar. Sem Um, dúvida. e mas estava a demorar tanto tempo que acabaram por uma colega minha, ah, que já tinha algumas, algumas dúvidas, e suspeitas do que poderia ser, e realmente veio-se a confirmar. Veio provocar o vómito, porque enquadrou-se numa situação de possível limite da anorexia, uma criança que é muito nova, ah, que mais tarde veio-se a agravar porque com isso veio muita coisa má, veio perda de massa muscular, veio perda de energia, veio perda de muita coisa que é prejudicial. E o que levou depois posteriormente a uma pausa longa, porque o corpo precisa de acompanhamento, precisa de recuperar e o psicológico ainda precisa mais. Sem Porque, dúvida. e depois perguntamos o que é que falhou aqui, não é? Foi a nossa parte porque não nos apercebemos disso mais cedo, foi a nossa parte porque não, não avançámos mais cedo no sentido da comunicação entre pai e treinador. Foi uma coisa que foi repentina e que deu-se, ou já veio com o historial, e porque
são coisas que não só as pessoas, na maior parte das vezes, acham que nós treinadores não ficamos afetados com isso e que não vamos para casa muita coisa e não vamos a remoer, porque é assim, se a calhar acontecer uma coisa muito grave, que para mim é grave, nestas idades, porque são idades muito sensíveis e cada vez mais vemos a ter conhecimento de coisas relacionadas com isso. Não, as pessoas não percebem o sentimento que nós levamos para casa, porque é um sentimento de preocupação, o que é que poderemos melhorar, porque são assuntos sérios, nós mudamos a vida das pessoas, das crianças, e a saúde é um fator-chave, é uma coisa completamente difícil de gerir para quem não está bem preparado e quem não tem conhecimento suficiente como lidar com a situação. Não somos todos psicólogos, não somos todos nutricionistas, dietistas, mas é assim, quando não sabemos, pá, eu não sei se foi um mau acompanhamento que veio de casa sem querer julgar, porque Sim. nós não vivemos na casa das outras pessoas, não sabemos o que é que se passa. Se é uma situação fora do contexto de género que depois levou a isso, se calhar não quer dizer, porque o bullying que se calhar sofreu, estás gorda, tens se calhar acima que vocês consegues fazer este, Yeah. este elemento, esta coisa, tens mais flexibilidade, e isso depois leva a uma panóplia de sentimentos que depois é difícil de conjugar e lidar para nós. Eu também tenho 25, não tenho 3 anos de treinador mesmo afim, mas já vem com um background e pensas sempre o que é que podes fazer mais, não é? E às vezes não chegamos a conclusão, porque não sabemos tudo, não é? E é difícil gerir isso. Eu queria fazer uma ressalva porque, pronto, eu sinto que, ao ouvir-te falar, eu sinto que se calhar comecei a minha participação aqui um bocado de forma abrupta e bruta, aqui a tocarmos em temas muito sensíveis e de facto, eu quando expresso a minha opinião, eu expresso de uma forma muito veemente. Eu quero dizer, para que toda a gente tenha consciência disso, que eu também erro. Aliás, eu erro todos os dias, na verdade, e se há coisa que eu costumo dizer aos meus atletas, que é um clichê, mas eu ponho esse clichê em prática, que é eu erro todos os dias para ser melhor para eles. Porque eu aprendo com os meus erros, aprendo com o erro deles, e claro que no início da minha carreira eu fui muito imaturo. Hoje, às vezes, também tenho alguns episódios de imaturidade em algumas situações, e portanto, mais tarde é que a gente vai colher todos esses pequeninos erros e transformar em sucessos pequeninos para ajudar de facto a formar bons seres humanos, que para mim isso é o que me deixa mais feliz, mais do que ter elites, mais do que ter campeões do mundo, da Europa, o que quer que seja que nós todos sonhamos. Eu sonho muito em tê-los, claro que sim, e ainda não formei nenhum. Tenho só a oportunidade de trabalhar com alguns que o meu colega, muito brilhantemente, o David, se vires isto, um grande abraço para ti, és enorme, David e Hugo. Porque de facto eu ainda não formei nenhum, mas estou presente na vida deles, e o meu contributo maior é no fundo isso, é ter somado para tornar o processo deles ao longo da vida gímnica mais feliz. Passando dos meus valores, que no fundo é isso que nós estamos aqui a fazer também, nós estamos aqui os dois em conversa a partilhar os nossos valores com o mundo gímnico e não só. Mas pronto, isto para deixar esta ressalva só, para que as pessoas não achem que eu sou aqui e vou mudar o mundo e o caraças. Não, pá, eu não venho mudar o mundo, nem, Não, nem é isso que eu pretendo. Eu pretendo apenas que as pessoas tenham consciência de algumas coisas, porque se eu falo nisto em off, contigo, com amigos meus, porque não dar a minha opinião? Eu sou passível da exato, crítica, estou claro. tranquilo, eu estou tranquilo com a crítica. Para mim, aliás, até é bom, porque eu vejo, tive há uns meses com o treinador da Patrícia Mamona, foi uma grande oportunidade que tive de ir lá, porque na minha modalidade, na disciplina de duplo mini trampolim, quem não conhece, por favor, pesquise, é fantástica. E a corrida é um fator muito, muito importante. E eu fui querer aprender mais com quem realmente sabe. E então fui lá, fui ter com ele foi espetacular. O professor José Uva, um grande, grande treinador, e ele dizia uma coisa que me ficou na cabeça, que é: eu ouço toda a gente, das maiores bacuradas às maiores expertises, eu ouço rigorosamente toda a gente. Depois aquilo que eu vou tirar para mim é outra conversa. Agora, eu dou a oportunidade de que toda a gente me diga aquilo que realmente quer dizer.
E a crítica não pode ser diferente. Queres-me criticar? Meu, és livre, faz o que tu quiseres. Às vezes atrás de um computador ou do telefone é mais fácil a gente criticar de uma forma mais negativa, mas quem sou eu, né? Eu também às vezes também critico ou também penso nisso e se calhar tenho outros comportamentos, mas isto para dizer que, malta, estejam à vontade. Eu apenas estou aqui para somar aqui ao projeto do meu grande amigo, do Hugo, e é isso que eu vim aqui fazer.